a filha de Beth Farias, Alessandra Marzio, reapareceu depois de um longo tempo fora dos holofotes e faz duras críticas à mãe, apresenta a mãe, Beth, né, a atriz Beth Farias, como tóxica, como sociopata. Alessandra Marzio é filha de Beth Farias com Cláudio Marzio, e ela chegou, né, a ser cogitada como uma revelação da TV brasileira, como a nova expoente ali, né, por causa da beleza, mas ela se afastou da televisão, dizendo que ela não gostava de encenar, ela não gostava das telas, ela não era o que ela queria para a vida dela, ela não se via fazendo aquilo. Então, ela foi se afastando, foi rejeitando convites e sumiu das telinhas. Mas, de repente, né, também apareceu nas campanhas, né, ajudando o Lula, fazendo propaganda para ele. Já dá para a gente entender o tipo de pessoa que tanto mãe quanto filha, né? E aí fica esse imbróglio todo. E a gente vai falar sobre essa condição das duas, o que a Alessandra Marzio falou da mãe nesse vídeo. Então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça todas essas ações. Olha, se falta 100 para chegar em 100 mil, olha, ainda está faltando muito. Vamos lá, ajuda a gente para a gente alcançar os 100 mil inscritos. Então, aí vai com seu dedinho poderoso, abençoado, clica aí, curte, se inscreva, ative o sininho, faça essas ações para você ajudar no engajamento dessa mensagem e fazer com que ela chegue cada vez mais longe. Olha, a Alessandra Marzio era uma promessa para a Rede Globo, mas começou e foi assim meio que forçada, empurrada, né, fazendo vários papéis. Ela fez vários papéis, ela trabalhou em várias novelas da Rede Globo, teve diversas oportunidades, não assim benquistas. Era meio que na marra, ela ia meio que empurrada para aquela direção e depois foi se afastando, né? E se casou com um americano, o nome dele é Sean Butler, e ela teve uma filha. Procurei os registros de quanto tempo de casada ou quando ela se casou, não achei nada. Só sei que ela se casou com esse moço e parece que tão rápido quanto se casou, também se separou. E aí decidiu criar a filha sozinha, só que ela não queria criar a filha como ela sustenta que foi criada, sem mãe e sem pai, por causa de problemas com a mãe, que, segundo ela, é muito tóxica e que não, assim, haviam conflitos em que ela se aproximou mais da mãe e se afastou mais do pai por causa da mãe. E que hoje ela não sabe dizer se o pai era ruim, né? E se não era, ou se não era. Enfim, ela não tem essa definição, mas ela sabe que acabou que o pai também trabalhava, o pai também fazia os trabalhos televisivos e também não tinha assim aquela facilidade de acesso, mais as informações que a mãe passava, mais a separação, o divórcio e todas essas coisas, ela acabou não tendo acesso ao pai e também não teve acesso à mãe, porque ela disse que a mãe era irresponsável, que a mãe, já no tempo dela, não cuidou dela como deveria, e que depois, né, que ela se separou, que ela teve a filha, então teve uma aproximação ali, né, da avó com ela, né, com a neta, né, com a filha dela e tal,
e a Beth Faria sempre estava ali junto, né, perto, paparicando a neta e tal, e isso foi influenciando a cabeça da neta ao ponto da Beth Faria tomar a filha da Alessandra Maso e falar, né, que era por N motivos, então ela se revoltou por causa disso, porque, segundo ela, a mãe, né, que ela não chama de mãe, gente, ela não chama Beth Faria de mãe, nem pelo nome, ela fala progenitora, minha progenitora, gente. Esses petistas são um povo. Eu imagino petista com petista brigando, porque Beth Farias e a filha, as duas brigando, pensa um povo perigoso, eles são perigosos com os que não são da ideologia deles. Eles são capazes de tudo contra uma pessoa que não aceita o pensamento deles, né? Agora, não sei entre eles como é que a coisa é. Mas ela diz que a mãe, Beth Faria, lhe causou sofrimentos inomináveis. Diz que a mãe é monstruosa, é extremamente egoísta, uma pessoa que só pensa em si mesma, é a encarnação do narcisismo, sabe? Todo mundo pode estar morrendo em volta dela, que ela vai estar em paz se não a estiver atingindo. Disse que a mãe é tóxica ao extremo. Veja só as palavras que ela usa para definir a mãe dela. Diz que faz tratamento terapêutico, que já fez milhares de sessões de tratamento terapêutico e que hoje, graças, né, não fala graças a Deus, não, né? Ela está bem melhor e está bem melhor, misericórdia. Você vê como que esses tratamentos terapêuticos que esse povo fala ajudou tanto a vida deles? Será que ajudou mesmo? Diz que ficou mais de 30 anos fazendo tratamento, ou faz há mais de 30 anos tratamento terapêutico, e está nessa condição. Então, ela fala que ela fez esses tratamentos para a cura da sua ferida, mas não curou, não. Mais de 30 anos, milhares de sessões, como ela mesmo fala, mas cadê, né? Eles falam que aos poucos ela foi ressignificando, ela fala, né, que aos poucos foi ressignificando, né, as áreas machucadas e feridas. Ela foi ressignificando essas áreas machucadas e feridas pelo que vem acontecendo, e ela diz que a mãe usa a filha contra ela, que a filha está sendo usada pela avó para tudo que for conveniente para a avó. E nesses tempos de, né, adultização, que eles não se importam com a adultização, e isso que a Alessandra Maso fala é uma prova de que eles não se importam com essa questão, porque a Alessandra Maso denuncia que a Beth Faria levava, desde que a menina tinha 12 anos de idade, para a noite, para as festas noturnas, e que ainda a menina, naquela faixa de idade, a avó, já naquele tempo, oferecia ilícitos para a menina, entre eles o álcool. Ela disse que essa briga toda começou quando ela disse para a mãe assim: não dá, mãe. Eu já pedi para a senhora não levá-la para a noite, não levar para ver essas coisas, né? Coisas que eles fazem e que não era próprio para, né, uma criança, uma menina estar vendo. E aí ela discutiu com a mãe e falou: olha, ela não vai mais ficar com a senhora, né? A senhora leva para esses lugares, ali tem coisas que não era para ela estar vendo, não era para ela estar usando, então não vai mais. Aí, a partir disso aí, começou um novo inferno na vida dela, que ela pensou que teria ficado para trás,
teria ficado lá, né, na vida que ela diz que não teve, porque a mãe não permitiu que ela tivesse uma vida boa, porque a mãe era extremamente tóxica e uma sociopata, que a vida dela, desde a infância, a juventude, foi um terrível inferno, foi muito desagradável, que ela não teve prazer na vida. E hoje, a Alessandra Marzo é astróloga e roteirista, né? Ela se interessou por roteiros e eu acho que faz outras coisas, né? Assim, dentro dessa área de cinema, ela não é diretor, não, eu esqueci aqui exatamente o que mais ela trabalha, mas estão nesse pé de guerra por causa da filha. Agora você imagina, né? Uma filha e a mãe, as duas de esquerda, não é? Formando uma filha de esquerda e as duas brigando em prol dessa filha, né? Nossa, essa situação é realmente uma situação bem difícil para você ver, né, que a gente está podendo ver os bastidores da vida do mal, das pessoas que pregam o mal, das pessoas que levam o mal. Alessandra Marzo, sem querer, ela mostrou o que é, né, o sorriso, o glamour, a felicidade, né, as entrevistas cheias de sorriso, cheia de postura, porque o que ela fala da mãe mostra a escuridão e as trevas que essas pessoas vivem. E é para esse caminho que eles estão há décadas livres, né? Agora estão apavorados com a internet, porque agora não estão mais livres para esconder as mentiras. Agora a escuridão aparece, a sujeira, o lixo, a coisa feia tem aparecido todos os dias. Olha, que você acha disso? Deixa aqui seu comentário. Não saia daqui sem conhecer os meus livros para você entender a força que existe na criação de Deus, na criação masculina, no ser masculino, qual o lugar e o poder do homem. O homem é o ser mais extraordinário que existe na face da terra. As pessoas pensam que demônios, ai, o perigo, tal. Não, o ser masculino, ele expulsa demônios, que é a força mais forte, a força mais perigosa, mais monstruosa e destruidora que existe na face da terra. Essas pessoas ligadas pelo mal, que fazem, né, que entram nessa imoralidade, que entram nos vícios, que entram em toda essa treva de aceitar a corrupção, levar à divisão das pessoas, né? Levar uma mãe a se tornar uma assassina, sabe? Essas pessoas todas são dominadas pelo mundo espiritual. O mundo espiritual é perigoso e violento, mas o homem, o ser masculino, se ele tem controle na face da terra sobre essa nossa tela, que a gente está falando aqui, que é uma coisa sobrenatural para mim, é espantoso eu poder estar falando e ficar ao vivo aqui com você, e você ouvir meu som, e você me ver, não é? E isso ficar guardado, e quantas vezes puder ser visto e estar guardado no ar, nas nuvens. Homens, seres masculinos têm essa inteligência espantosa, sabe? Incrível. E são esses mesmos seres que têm essa inteligência humana, né, para cuidar de coisas materiais. Incrível, também tem o poder de regular o mundo espiritual das trevas e trazer luz e trazer paz. Então, o ser masculino é muito forte. E esse cuidado é bênção para a vida de nós mulheres, não é mal. A serpente quer que nós pensemos o contrário, mas nós precisamos conhecer o lugar do homem e o nosso lugar no reino de Deus. Há um lugar para nós.
olha, nos apoie para que a gente continue produzindo esse conteúdo. E se você não quiser nos apoiar, seja membro, faz a parceria com a gente então, Seja Membro. Vai lá, tem muito material, tem 2 treinamentos, estou produzindo mais um, tem vídeos da atualidade, tem PDFs, tem muito PDF, tem vários livros. Então vai lá, conhece esse material, se firma em conhecimento. Assim, você nos ajuda a permanecer produzindo esse conteúdo e a gente devolve um pouquinho para você. Que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.